Você está querendo saber qual que é o seu nível de inglês? Então presta muita atenção nessa dica, porque eu vou te mostrar um site gratuito onde você vai fazer um teste e em poucos minutos você vai descobrir qual que é o seu nível de inglês. Então vamos lá. Eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo para você depois ir lá fazer o seu teste, mas eu vou mostrar como é que eu cheguei nele. A gente vai utilizar um site que é do Cambridge English. Cambridge, para você que não sabe, é um dos maiores institutos de língua inglesa do mundo. Ele é britânico, fica lá na Inglaterra e ele também é responsável por a maior quantidade de testes de proficiência no mundo. Então, se você vai fazer um teste de proficiência, muito provavelmente você vai fazer um teste da Cambridge. Por exemplo, o IELTS, ele é feito pela Cambridge, o FCE, o CPE são feitos pela Cambridge. Então, realmente é um instituto de muita confiança para você saber qual que é o seu nível de inglês. Então, o que acontece? Você clicou naquele site ali que eu mostrei para você, lembrando que eu vou deixar esse site na descrição do vídeo, e aí você vai cair nessa página aqui, e você vai ter 4 opções de testes: inglês geral, idade escolar, inglês para negócios e para as crianças. A gente quer o inglês geral, tá certo? Que esse que realmente vai te dar um nível real da sua capacidade de falar inglês. Aí é só clicar aqui e o teste vai abrir, tá certo? Demora um pouquinho, mas aí ele cai. São testes de múltipla escolha, eu nem vou ficar muito tempo aqui para você não ficar pensando nas respostas, mas são testes de múltipla escolha para que você consiga ver qual que é o seu nível. Se eu não me engano, são 25 perguntas que vão do nível mais básico ao nível mais avançado e no final do teste vai aparecer lá qual que foi o seu resultado. Tiago, mas e se eu quiser, por exemplo, também fazer o teste de inglês para negócios? Posso? Claro, claro que você pode. Vão ser também 25 perguntas, só que o foco ele é situações de negócios. E situações de negócios não são necessariamente um nível de inglês, por duas razões. Primeiro, porque a gente está trabalhando com jargões. O que é um jargão? Jargão é quando a gente está utilizando palavras específicas de um nicho de trabalho. A gente tem jargão médico, que são palavras usadas pelos médicos, a gente tem jargão de mecânico, que são as palavras que os mecânicos usam para o carro, a gente tem o jargão de advogados e a gente tem o jargão empresarial. Então, o jargão, ele não é realmente uma ideia de conhecimento geral do idioma, mas sim do conhecimento naquela área profissional. E o que acontece é que hoje em dia, nas empresas, a gente tem uma inglesização, digamos assim, né, das palavras. Então, existem muitos termos do inglês para negócios que a gente usa até mesmo em português, como, por exemplo, deadline, briefing, debriefing, budget, todas essas palavrinhas elas já estão no vocabulário das pessoas que trabalham em empresas principalmente multinacionais e também em empresas de publicidade e propaganda, né, agências de publicidade e propaganda. Então, você acaba já tendo a ideia desses termos, mesmo que você não saiba inglês. Isso é muito comum, né? As pessoas usarem termos em inglês, mesmo elas não falando inglês. Então, esse nível aqui, esse teste de inglês para negócios, ele é interessante porque vai mostrar para você o seu domínio no jargão de negócios, mas ele não necessariamente vai dizer o seu nível geral de inglês, por isso que eu recomendo o inglês geral. E como é que aparece o resultado do teste? Bom, eu realizei o teste aqui, eu não postei porque senão vocês iam ver a pergunta, né? Então, eu fiz o teste e aí sai o resultado. Então, daí aparece a pontuação e aí tem, ó, sua pontuação indica que você pode estar pronto para se preparar para o C2 Proficiency. O que isso significa? Significa que você pode prestar o exame de proficiência que eles oferecem, né? O que quer dizer esse exame de proficiência? A gente tem no inglês 6 níveis. Na verdade, são 3 níveis e 6 subníveis. E aí, dependendo do nível que você tiver, existe um exame de proficiência que você pode prestar para ter um reconhecimento internacional do seu inglês, né? Então, a gente vai do A1 até o C2. A1, A2, B1, B2, C1 e C2, sendo
o A, o básico, o B, o intermediário e o C, o avançado. Então, o resultado que você vai ter aqui é a indicação do teste que você deveria prestar. E esse seria mais ou menos o seu nível. Então, por exemplo, aqui eles recomendam que eu preste o C2, né, Proficiency. Inclusive, eu já prestei, né, o CPI aqui faz muitos e muitos anos. Mas isso daqui é uma forma excelente de você ter uma ideia de qual que é o seu nível de inglês atual, sem que você precise ir numa escola de inglês, fazer um teste, principalmente nessas escolas de franquia que tem por aí, que tem um monte de franquia em cada bairro, que normalmente os testes deles não são tão confiáveis assim. Eu acho muito melhor você fazer o teste do Cambridge, né, aqui no computador, porque ele já te dá uma ideia muito boa de qual é o seu nível de inglês hoje. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Vai lá fazer o teste e depois me conta aqui nos comentários qual foi a pontuação que você obteve e se era o que você esperava ou não. E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque eu dou dicas diárias de como você pode melhorar o seu inglês e finalmente ter a independência de poder ir para qualquer lugar do mundo e conversar com qualquer pessoa que você quiser. Bye bye and see you in the next video.